Pessoal, vou contar um segredo para vocês, o primeiro da nossa aula. Queria falar um segredo forte, forte mesmo, que quem me contou foi um grande rabino de Bnei Brak, que ele era aluno de um rabino do Iraque, um dos maiores rabinos em Kabbalah do Iraque, chamado Rav Yehuda Ptaya, que tem história sobre o Dibuk, sobre almas que entram na pessoa, que esse é um assunto que a gente pode falar um dia, se existe exorcismo pela Torá, esse é um assunto bem pesado e ao mesmo tempo polêmico, né? E a gente tem que um dia falar disso, se Deus quiser. Tem um rabino desse que uma vez eu encontrei ele. Aí eu cheguei para esse rabino e falei, Rav, me diz uma coisa, quando chegar Mashiach, foi há muitos anos atrás, como é que vai ser com os não-judeus? Eles vão ter Mashiach? Como é que vai ser isso? Porque há muitos anos atrás eu não sabia disso. E eu falei, como é que vai ser a questão do sol e da escuridão? Vai existir sol e parte do dia vai existir dia escuro? Vai existir eclipse? Como é que vai ser? Sabe quando você dá uma viajada naqueles raciocínios, que às vezes até dá medo de continuar muito? Que você fica, caramba, eu estou pensando em coisas que eu estou me sentindo até sem estar com o pé no chão. Mas eu cheguei e perguntei. Esse rabino falou, vou te contar um segredo. Assim ele me falou. Quando a gente faz a Havdalah, quando acaba o Shabat, a gente faz a última brahá, a bênção da Havdalah, a gente fala, bendito é você, Hashem, que divide entre o povo judeu e os outros povos, que divide entre a escuridão e a clareza, entre a luz e a escuridão, e que divide entre o Shabat e os dias da semana. Você fala, e aí, Rav, qual foi o segredo que você me contou? Ele veio e me respondeu. Por que quando acaba Shabat, a gente está falando que Deus dividiu entre o sol e a noite? No Shabat também tem sol e também tem noite. No Shabat também tem judeu e não judeu. No Shabat também tem o Shabat e o dia de semana que vai vir. Mas ele me diz o seguinte, a prova é que o fato da gente separar tudo quando acaba o Shabat é porque durante o Shabat tudo se uniu numa coisa só. Pessoal, isso não é técnico, isso é Kabbalah. Não significa que um judeu pode casar com um não-judeu no Shabat. Não significa que dia e noite é a mesma coisa no Shabat. Não no sentido técnico. Não. E sim na questão espiritual mais profunda em sua essência. Significa que quando chegar Mashiach, a gente vai estar igual no Shabat. Os não-judeus que fizeram as 7 leis de Noah vão ter Mashiach, igual o judeu. A pessoa que durante a semana gostou de fazer mitzvot igual a Shabat, durante a época de Mashiach vai ser tudo igual a Shabat. A pessoa que estudou Torá e fez o mitzvot mesmo quando era de noite, agora ele vai estar na época de Mashiach, onde tudo é somente dia e luz. E eu falei, uau! Então eu falei para ele, Rav, então quer dizer que no Shabat os mundos todos se unem? E foi exatamente. Não é à toa que a Kabbalah diz que um dos nomes de Deus é Shabat. Só que é um nome permitido de falar. Pessoal, olha que bomba. Um dos nomes de Deus é Shabat. Porque a forma que mais Deus se revela nesse mundo de forma física é através do Shabat. Não é à toa que a gente canta Me'en Olam Haba, uma música mais famosa que se canta em Yeshiva e nas casas judaicas, que a Shabat é como o Olam Haba. Ele é como se fosse o mundo vindouro. Ele é 1/60 do mundo vindouro. Ele é a forma mais prática de você conseguir sentir o gosto da perfeição. É Shabat, é estar com a família, é largar o WhatsApp, largar o computador, levantar as mãos, comer gostoso, beber, abraçar os filhos. É a coisa mais maravilhosa do universo. Se chama Shabat, da forma bem feita. E aí, galera, a pessoa vê, uau, então quer dizer que durante o Shabat tudo se une. Então, como a gente tem que tornar esse mundo igual a um Shabat? Só existe uma forma através do estudo da Torá. O estudo da Torá é a solução para tudo. Tudo. Você não sabe rezar, estuda a Torá, as leis de reza. Você não sabe entender Deus, estuda a Torá. Você está triste, estuda a Torá. Agora, a partir do momento que a gente estuda a Torá, a gente imediatamente começa a pensar em fazer as mitzvot, que são os 613 mandamentos, as leis rabínicas e os costumes judaicos. Ah, Eliel, mas lei rabínica é importante como a lei da Torá? É. Como eu posso provar isso agora? Numa frase. Deus, através do seu, em alguns dos seus 613 mandamentos, alguns deles são escutar os sábios de cada geração. Ou seja, quando você escuta um decreto ou uma lei rabínica, você está, na verdade, escutando quem? Deus, Hashem, porque assim ele botou na Torá. Então esse papo de que Torá escrita eu aceito, agora Torá oral, o homem botou a mão,
Não cola. Porque o único motivo que existe a Torá oral é porque Deus mandou os sábios discutirem cada lei. Porque Deus não queria que o estudo da Torá fosse dado como tzedakah, caridade, o pão da vergonha. Deus queria e quer que o estudo da Torá seja comprado, adquirido, seja conquistado com o pão do mérito a cada vez que você senta, abre um livro, estuda a Sagrada Torá. Pessoal, quais são os estudos que existem da Torá e como vale a pena a gente dividir nossas prioridades relacionadas a tempo e atenção em cada um? Eu vou dividir para vocês em 9 tipos de livro de Torá que existem. Existem 9 tipos de Torá. Existe o Humash, que ele é o pergaminho, que é o rolo da Torá. Desde Gênesis, que é a criação do mundo, até quando Moisés morre, e em seguida o povo judeu vai entrar em Israel. Esse é o rolo da Torá, chamado Humash, Pentateuco ou Torá. Só que Torá é um nome muito, vocês vão ver que muito geral. Pessoal, já fiz brahá antes da aula, acabei esquecendo, então infelizmente não vou poder fazer brahá agora. Mas a Hashem faz tudo para o bem, da próxima a gente faz a brahá. Pessoal, é o seguinte, o Humash é o Pentateuco. Depois vem o quê? A segunda parte da Torá escrita, que é os profetas. Profetas vai desde Yoshua, que é Josué, que é o grande tzadik que foi aluno de Moisés no deserto, e você vai até os 12, que são os últimos 12 profetas, e passa por tudo que você pode imaginar, passa pelo rei Davi, passa pelo profeta Shmuel, pelo rei Salomão, uau, passa por muita coisa, passa pelos juízes também, o Sansão, que um dia a gente vai fazer uma série de aulas só sobre as personalidades da Torá e vão trazer muita coisa profunda. E aí, esses são os profetas. A terceira parte do estudo se chama escritos, Ktuvim, que são os escritos, nem sempre escritos da forma cronológica, mas são escritos que os sábios deixaram. Os Salmos, do rei Davi, tá? Mishlei Kohelet, que são os 2 livros do rei Salomão, Eclesiastes, e tem outro em português, que eu nunca sei direito alguns nomes em português de Torá. E você tem o Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos do rei Salomão também. Você tem Migilat Ruth, foi a bisavó do rei Davi que se converteu. Em mérito dela veio o rei Davi, em mérito dela vai vir Mashiach. Você tem a Migilat Esther, que é o conto de Purim. Ou seja, essa é a última parte da Torá escrita. Vamos para o quarto. A quarta parte é a Torá oral, chamado Mishnah. Mishnah vem de estudo. E Mishnah em português vem de Leshanot, que é voltar ao estudo. Porque toda a raiz e o segredo do povo judeu é sempre memorizar os seus estudos. Por quê? Porque Deus já sabia que ao mesmo tempo que o povo judeu vai ter responsabilidade de cumprir os mandamentos, ele também vai ser um povo extremamente odiado, extremamente massacrado, e o povo que historicamente ele é descaradamente o povo mais perseguido da história. Pessoal, quando eu falo isso, não é para se fazer esse coitado, não. É só para falar fato histórico mesmo. Nunca existiu um povo que ficou no exílio por 2000 anos como povo judeu, que foi massacrado tantas vezes, recebeu tantos extermínios e holocaustos, e ainda assim continuou com seus mandamentos, com seu tefilim, com a sua kippá, com o seu tzitzit, numa margem significativa do povo judeu. Hoje em dia, em média, 30% do povo judeu usa kippá, tzitzit ou faz shabat, que dirá os 20 e poucos por cento que são ortodoxos, que é como a Deus manda. Então é impressionante como os incas, maias, astecas jamais saíram da sua própria terra, desapareceram. Os chineses no seu império, com todos os seus costumes pagãos, desapareceram. Não é mais a religião lá de hoje em dia. Os japoneses, com todo o seu paganismo, hoje em dia virou shintoísmo. Ou seja, cadê? O Egito, com todo o seu império, e também eram politeístas, o Sol-Areia, o Deus Sol, o Deus Lua, e hoje em dia uma parte do Egito é islâmico, não é nem mais o árabe original. Como é que essas pessoas, mesmo sem ter saído da sua terra, desapareceram? E o povo judeu continuou com seus nomes, continuou com a sua língua, chamando os seus nomes em hebraico, sabendo fazer chamar Israel, e continuou com seus atos. Pessoal, o segredo do povo judeu é que ele sempre manteve 3 coisas. Esse é o motivo na Torá que está escrito que a gente foi salvo do Egito. Manter os nossos nomes, manter a nossa língua e manter os nossos costumes. Quando uma pessoa também não judia
quer ser um goi tzadik, estudar as 7 leis do Noah, ele tem que saber que esse é o maior segredo da vida. Saber manter os nossos nomes, manter a nossa língua e manter os nossos costumes. E mesmo que muitos judeus, na Espanha, na Inquisição, em Portugal, na Holanda, no Nordeste, quando foi a primeira comunidade brasileira, e por aí vai, mesmo que eles já não sabiam mais conversar em hebraico, mas eles sabiam rezar o Kiddush, eles sabiam fazer o Shema Israel, eles sabiam fazer a Amidah. E quando você me pergunta qual que é o motivo de ainda nós existirmos, é só através das mitzvot. Porque quantos líderes não religiosos, quantos líderes que utilizaram da política para entrar no povo judeu disseram, seja judeu em casa, seja cidadão lá fora, ou quer acabar com o problema do antissemitismo, vamos se assimilar, ou vamos fazer Israel em qualquer outro lugar do mundo, não precisa ser em Israel, pode ser em Uganda, como já foi comentado. Eu não quero entrar nessa polêmica agora, mas eu quero dizer o seguinte: quantos judeus tentaram ser judeus esquecendo de manter os seus costumes? Ou seja, eu vou ser um bom judeu, eu vou ser alemão, eu vou fingir que eu não sou judeu, não vou dar nem a ir para isso. Isso foi o que destruiu o nosso povo. E quando alguém diz, eu sou judeu por causa da dança israeli, eu sou judeu porque meu avô fala ídis, pelo amor de Deus, toda ignorância precisa ter um limite. O único motivo que nós somos judeus é por causa do judaísmo, por causa da Torá. Ah, mas o povo judeu não tem a ver com a religião. Esse é o argumento mais falado. Então eu rebato ele agora e termino com ele agora em 1 minuto. Nós éramos hebreus e não judeus. Então se chame de hebreu, volte para o Egito e fique com o faraó.